Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. E hoje a igreja nos fala através do evangelista São Marcos, do capítulo 8, versículo do 14 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensíveis? Tendo olhos, não verdes? E tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembreis mais ao partir eu os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é uma alegria ter esse encontro com cada irmão, cada irmã que é inscrito no canal, aqueles que ainda não é inscrito, mas que as pessoas compartilham e passam a ter conhecimento deste canal que evangeliza. Peço, se inscreva no canal, deixe seu like e aí você está contribuindo também para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. O Evangelho de hoje, trazido através do evangelista São Marcos, inicia dizendo: aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Eles estavam ouvindo agora já de um episódio de multiplicações, ou seja, já tinha acontecido a segunda vez que Jesus multiplica pães. No entanto, quando eles vão, como a própria palavra diz, Jesus os advertiu, dizendo: abri os olhos, e tomai cuidado, ou acautelai-vos do fermento dos fariseus. E aí eles começaram a discutir entre si que era porque eles só tinham um pão, que Jesus falava aquilo. E aí Jesus chama a atenção deles: vocês ainda não compreenderam? E aí Jesus recapitula a primeira e a segunda vez que ele multiplicou pães. E Jesus também pergunta quantos cestos, ou seja, o que sobrou. Aí eles vai e diz tantos cestos, para 5.000 homens, 4.000 homens, tantos cestos de pedaços sobrou. Jesus pergunta: por que é que vocês ainda não entendeis? E aí, meus irmãos, trazendo para os nossos dias de hoje, nós também muitas vezes nos encontramos assim, sem entender. E Jesus também nos indaga nesse dia de hoje: você ainda não entendeu, Pedro? Você que está aí do outro lado, agora assistindo, ouvindo a palavra, você ainda não entendeu que o nosso Deus é o Deus do impossível. É um Deus que
Para ele, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Mas Jesus manda aqueles homens tomar cuidado em quê? No fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a falsidade, que é a mentira. No fermento dos fariseus, que é doutrinas com preceitos humanos, não tem verdadeiro compromisso com Deus. Então Jesus alerta os seus discípulos: tomem cuidado, ou seja, tomem cuidado para esse fermento não atingir vocês. Mas eles aqui ainda não o compreenderam. Depois eles vão entender que Jesus estava falando da doutrina farisaica e herodiana, da hipocrisia, da mentira e de tirar vantagem, porque eram homens que tiravam vantagem. Na realidade, usavam do meio religioso para tirar vantagem, mas compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, não tinham. Não tinham, porque se tivessem, por ser homens que conhecem a palavra, certamente eles teriam deixado se convencer pela palavra que já predizia a vinda do Messias. Mas, como não tinham compromisso com essa palavra, eles não iam aceitar. Eles não iam aceitar. Então Jesus alerta os seus discípulos aqui: cuidado no fermento. Cuidemos também nos dias de hoje. Quantos herodianos, quantos fariseus, quantos saduceus, quantos escribas, quantos doutores da lei, quantos ainda hoje estão no nosso meio e que de certa forma querem nos impedir de acreditar num Deus que tudo pode. Tem gente que infelizmente prega como se milagre fosse impossível de acontecer. Tem gente que anuncia como se a cura fosse impossível, como se o nosso Deus for um Deus que, não sei, ficou lá naquele túmulo, não ressuscitou. E o nosso Deus, o Deus que a Igreja Católica anuncia, é um Jesus vivo, não é um Jesus que ficou na cruz, é um Jesus que venceu na cruz a morte. Mas ele ressuscitou. Ressuscitou e vivo está. Porque ele vive, como cantamos, né? Eu posso crer no amanhã, porque ele vive, e nós podemos anunciar com toda certeza. Então, nosso Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que opera milagres. Operou naquele tempo, deixou a igreja na pessoa dos apóstolos, que se a gente for ler Atos dos Apóstolos, do primeiro capítulo até o final, é uma caminhada de prodígios e maravilhas, curas, milagres, o anúncio do evangelho, cura, até a sombra de Pedro diz que curava. O povo colocava os doentes lá onde São Pedro ia passar, e se a sombra de São Pedro tocava nos enfermos, nas padiolas, lá nas macas, se levantavam, eram curados. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus vivo. Então ele pergunta aos seus discípulos que está caminhando com ele: vocês não entendeis ainda? Vocês não compreendeis? Nada é impossível aos que crerem. Nada é impossível aos que creem. Eu sou Deus. É Deus que aqui está. É Deus que aqui está. Então, não é questão de pão. Pedro, Tiago, João, não é questão do pão. Eu não estou falando do fermento que fermenta a massa do pão, eu estou falando do fermento da hipocrisia. Cuidado com isso. Cuidado com esses charlatões, com esses mentirosos, com esses que usam da palavra, mas na realidade eles só se preocupam com eles não têm compromisso de vida com a palavra que anunciam. Quantos que faz da palavra meio de enriquecer? Ora, eu fico me perguntando às vezes se traz um Deus, a pessoa chega e anuncia: olha, Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquele sacrifício, vendo o que tu tem, e dá aqui, e aí você vai enriquecer, e e berebebê. Meu irmão, se tu tens esse Deus do teu lado, que vai enriquecer o outro, que multiplica, por que você não pede primeiro para você? Por que você tem que estar de certa forma estimulando o outro a fazer sacrifício, a vender isso, aquilo e colocar ali, sei lá, como dízimo, como oferta
de uma forma ali que tem que ser daquela forma, naquela medida, naquela quantia. Se você prega esse Deus poderoso que faz essa prosperidade assim do dia para a noite, por que querer oferta? Por que querer oferta na igreja dessa forma? Se você está dizendo para os fiéis que esse Deus multiplica, se você tem uma casa, olha, você tem uma casa, vem aqui, oferta aqui que você vai ter duas. Se você tem um carro, oferta aqui que você vai ter dois. Não seria melhor você pedir diretamente esse Deus que você está mostrando para essas pessoas, que é o Deus que multiplica, que vai se prosperar assim, do dia para a noite? Meus queridos irmãos, olhemos como Cristo andou nessa terra. Como foi que Jesus andou nessa terra? Como foi a caminhada do Cristo? Tinham tantos poderosos, doutores, tinham tantas pessoas de posse, autoridades, pessoas que usavam roupas com recamada de ouro. Cristo andou assim? Cristo viveu assim? Não. Jesus estava ali entre o pobre com os pobres. Jesus vivia da providência, uma bolsa lá que colocava um dinheiro, tal. E até nem nisso os apóstolos tinham sorte, porque quem ficou com a bolsa foi Judas. E Judas roubava ainda mais. O povo dava uma oferta ali, com pouco Judas roubava. Jesus mesmo disse: meu reino não é deste mundo. Eu não vim construir reino nesse mundo. Foi aí onde Judas se perdeu, porque Judas queria que o Cristo combatesse, que o Cristo rebeliasse, fizesse ali uma multidão de pessoas armadas, espada e tal, e combatesse o império, e aí desse lugares de status a eles que estavam seguindo no reino que Judas pensou ser construído aqui. Jesus: meu reino não é deste mundo. Aí porque agora vem se anunciar em nome de Cristo para construir um reino aqui? Pessoas que em nome de Jesus constroem mansões que tem a durabilidade de 200, 300 anos. Aquela mansão feito numa ferragem que eu vou dizer que tem mais de 100 anos de duração aquela ferragem. Enquanto que a pessoa não vive 70, 80. E aí, meu reino não é desse mundo. Ah, pregador, então você está dizendo que quem tem que viver a miséria? Não estou dizendo que ninguém tem que viver a miséria. Não. A palavra diz que quem trabalha, se acorda cedo e trabalha, e manda até olhar. Ó, preguiçoso, olha as formigas como é que elas vivem. São pequenininhas, mas olha como elas trabalham. E elas trabalham e providenciam o seu sustento para aquele tempo de inverno. Não estou dizendo que você não tem que ter, mas como que nós estamos buscando ter? Jesus nos chama a atenção o ser de Deus, ser templo dele, ser morada dele. A própria palavra diz que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todo o resto será dado em acréscimo. Todo o resto será dado em acréscimo. A gente vai olhar para a vida dos santos. Uma Santa Teresinha é do menino Jesus, 4 anos e meio, perde a mãe, ainda jovem, 30 e poucos anos, um câncer, fica aquela criança com mais 4 irmãs e o pai para cuidar. A santa doutora da igreja. Será que Deus não amou Santa Teresinha? Como se entende? Porque o mundo prega que a bênção de Deus é na casa daquele que prospera, que não tem dificuldade, que tem em abundância, que tudo dá certo. Essa é a mentalidade de bênção do mundo. Mas a gente olha para a vida dos santos, a gente olha para a vida de um São Sebastião, que estava tudo bem. São Sebastião estava tudo bem até enquanto ele estava ali como soldado servindo ao Império Romano. Quando ele conhece Jesus Cristo, que agora renuncia a ser soldado dos romanos para ser soldado de Cristo, a vida de São Sebastião fica no ribuliço do dia para a noite. O homem agora que
que era soldado que ia prender, agora ele foge para não ser preso. Até que ele dar a vida por Cristo, morre. Como entender? Porque o meu reino é deste mundo. Os santos entenderam que aqui era só uma passagem rápida. Como Cristo passou sendo luz, eles passam também sendo luz. Mas eles entenderam, nosso reino não é aqui. Jesus disse que ia preparar um lugar. João 14. Mas a gente vê muitos hoje que pregam no nome de Cristo, que está ali anunciando, como se estivesse dizendo ao povo que é aqui. Que a morada eterna é aqui. Por isso que tem que ter muito, muito dinheiro. Tem que prosperar muito, tem que ter 2 casas boas, tem que ter 3 carros, tem que ter fortuna. E aí por diante, porque é como se fosse aqui, o reino é aqui. Não, meus irmãos. Não. Devemos trabalhar assim para não mendigar. A própria palavra exorta. Mas devemos entender que acima de tudo, devemos construir o homem e a mulher espiritual em nós, que vai crescendo até se tornar a estatura e a maturidade do Cristo. Por isso nós não devemos nos iludir. Então Cristo mostrou isso aqui. E a gente vê que os apóstolos também seguiram isso aqui. E a gente vê que os santos também seguiram isso aqui. Os santos de ontem, de hoje e os de amanhã. Vivem isso aqui, as pegadas do Cristo. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, Pilatos, tu não me tocarias. Mas meu reino não é deste mundo. Se tu me tocas, se eu estou aqui como preso, é porque foi permitido. E também porque eu quis. Eu quis ser preso, eu quis ser açoitado, eu quis ser martirizado, eu quis ser crucificado por amor a cada um desses que eu amo. Por amor a mim, por amor a você. Mas o meu reino não é deste mundo. E é isso que nós devemos entender, meus irmãos. O reino não é neste mundo. A igreja tem uma missão aqui. A igreja, ela é uma igreja militante, peregrina. Ela está numa passagem, ela está numa caminhada. E nessa caminhada de passagem, ela anuncia Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Leva-nos a uma experiência do Cristo vivo, ressuscitado, que nos salva. Nos salva de quê? Nos salva de quê? Da ambição do ter. Da ambição do ter. Lá em Mateus 4. Onde Satanás disse ao próprio Deus, tentando Cristo Jesus, onde Jesus é tentado no deserto. Olha aqui, todo esse reino, esse poder, esse recurso, tudo é meu. Se tu se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou tudo. De quem é esse poderio? De quem é esse poderio? Está escrito. Satanás diz, tudo é meu e eu dou a quem eu quero. Meu reino não é deste mundo, Jesus já nos diz, já nos ensina. Então que a gente caminhe e passe por essa passagem, por esse tempo em que o Senhor nos concede ainda estar aqui. Como devemos ser? Como devemos ser? Mateus 5, vós sois luz. 5:14. Vós sois luz, luz, e como luz nós devemos ser, como luz nós devemos iluminar. Por isso você não tenha medo, não tenha medo de testemunhar Jesus Cristo, não tenha medo de anunciar Ele, destemido com coragem, não tenha medo de anunciar, não tenha medo de denunciar. Vós sois luz, e a luz, ela ilumina, e a luz ela dissipa as trevas. Porque a luz é Cristo, Jesus. Porque a luz é Cristo, Jesus, nosso Senhor. Ele que veio para nos dar vida e vida em plenitude. Uma vida nova. Mas é preciso que eu aceite na minha vida. É preciso que eu renuncie à minha vontade. Não é mais eu. E é isso que nós devemos entender, meus irmãos. Uma vez aceitando Jesus Cristo, não é mais você.
Ora, como nós dizemos que Ele é nosso Senhor, meu Senhor, se no entanto eu quem mando, eu quem dito, eu quem digo? Não. Então não é Ele, é eu. Na medida que nós dizemos que Cristo é nosso Senhor, nós não nos pertencemos mais, nós somos pertença dele, é Ele quem diz, Ele quem manda. Por isso que Paulo diz, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E nós muitas vezes só repetimos, mas não entendemos, porque não estamos dispostos a realmente viver o que nós estamos a professar. Que o Senhor nos dê a graça de viver isso, meus irmãos. Que o Senhor nos dê a graça de sermos destemidos e corajosos no mundo que está paganizado, no mundo que louva as coisas do inimigo, no mundo que aplaude, que se levanta para aplaudir o pecado. Nós devemos ser aqueles destemidos para anunciar como Cristo quer que seja anunciada a sua palavra. Anunciar sem omitir. Anunciar sem recuar. Anunciar avançando para a frente, não só com as palavras, mas com o testemunho. Testemunho de vida. Seja qual for a situação em que nós nos encontrarmos, saibamos, se Deus nos chamou e nos confiou essa missão, Ele nos dá força, nos dá sustento e nos dá vitória. Se tens a verdade no teu coração e teu compromisso para com Cristo é sincero, não tenha medo. Tua casa pode ser assolada, a tempestade pode soprar, o vento pode assobiar, mas Deus há de te sustentar e essa casa não há de cair, você não há de ser abalado, porque Jesus está com aqueles que realmente está com Ele. Estejamos realmente com Cristo. Que a nossa vida esteja com Ele. E Ele diz hoje, vós nos compreendeis ainda? Será que você não está compreendendo ainda, rapaz? Tanto tempo que você está comigo? Ora, eu não estou falando de pão? Ora, se eu multipliquei esses dias 5.000 pães? Se eu multipliquei 4.000 pães? Vocês estão preocupados com isso? Cuidado com o fermento do mundo. O farisaísmo de hoje. Cuidado para que a gente não perca a fé. Para que o mundo não vá nos esfriando e tornando-nos homens e mulheres sem fé. Homens e mulheres sem esperança. Homens e mulheres que ficam naquela situação. Será que é assim? Será que houve esse milagre? Será que isso aconteceu? E aí vamos trazendo coisas, buscando teologias que muitas vezes são bestologias. Não teologia, mas bestologia. Porque a teologia que vem negar o milagre é bestologia. Não é teologia. E aí vamos deixando-se levar por esta onda e vamos perdendo a fé. E se a gente perder a fé, meus irmãos, aí é como o Padre Léo dizia, eu tenho dó de quem não tem fé. Se nós perder a fé, tadinho de nós. Peçamos a Deus que aumente a nossa fé, para que nós possamos proclamar destemidamente que Jesus Cristo vive e é o Senhor de nossa vida. Que Ele nos dê a força da gente avançar para as águas mais profundas e não ambicionar construir reinos aqui. Não procurar lugares de destaque, não querermos status, mas anunciar destemidamente com todos os meios que nós temos hoje disponível, seja da internet, seja na rádio, seja no carro de som, seja no meio da rua, na praça, não importa. Usar desses meios para que o Evangelho chegue mais e mais longe, para que o Evangelho chegue a mais e mais pessoas. Não devemos ficar ali. O próprio Cristo diz que os filhos das trevas são mais astutos, mais espertos do que os filhos da luz. E a gente muitas vezes fica naquela falsa humildade. Não, eu não vou pregar naquela rádio não, que eu sou humilde, as coisas de Deus têm que ser humilde. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Jesus pregou no monte, porque não tinha uma rádio naquele tempo. Jesus pregou só no gogó, porque não tinha um microfone na caixa de som. Mas ele ainda usou as táticas daquele tempo. Subia no monte, botava o dedo na boca, botava assim para o lado, olhava para onde o vento dava. Vai dizer, olha Pedro, Tiago, bota o povo para ali, o vento está para ali.
E aí ele arrochava o nó pregando a palavra de Deus e o vento levando. E as pessoas que estavam mais lá atrás escutavam. Tava um monte de gente lá, Jesus, vixe, um monte de gente aqui, eu quero ter visão do povo, mas não tem. Pedro, bota a barca mais para lá um pouquinho da mais. Jesus pulava na barca, via o povo todo e começava a arrochar o nó pregando a palavra. Aí nós hoje tem todo meio fica com essa falsa humildade. Ah, quer aparecer, não sei o que. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Quem já se viu aparecer? Ou quem já se viu? Ninguém é invisível, né? Você está pregando aqui, vocês estão me vendo. Eu não sou invisível. Mas meu coração, ele tem que estar consciente do que está fazendo. E meu coração está consciente que eu quero pregar Cristo. Eu quero trazer esse evangelho. Eu quero trazer esse Jesus que cura, que salva, que liberta. Porque operou na minha vida. A minha dívida com o evangelho é a minha vida. A experiência que eu fiz um dia com Cristo foi uma experiência salvífica, espiritualmente e fisicamente. Aonde me encontrava, na situação eu me encontrava, Deus me estendeu a mão, me levantou e não só me curou para que eu ficasse ali me deleitando na cura, acomodado, deitado na cama ou sentado no sofá, só engordando, não. Ele me curou, ele me libertou desta situação para que também eu seja testemunho que ele cura, que ele salva e que ele liberta. Ele. Então por isso, aquele que faz uma experiência desse amor de Deus, da misericórdia de Deus, da cura de Deus, das maravilhas que Deus opera numa vida quando abre o coração, jamais essa vida fica ali quietinha. Não, porque o Espírito Santo, meus irmãos, uma vez sendo batizado, fazendo a experiência de Pentecostes, ele traz paz ao nosso coração, mas ele não nos deixa em paz não, acomodado não. Ele nos leva a anunciar Jesus Cristo. Ele nos leva a pregar a palavra com poder e autoridade. Por isso que o Espírito Santo nos capacite cada vez mais. E que cada dia nós possamos reafirmar o nosso compromisso com Ele, com Jesus Cristo. Reafirmar mesmo, eis-me aqui, Senhor, envia-me que eu vou, eis-me aqui. É na rádio eu vou, é para 100 pessoas eu vou, é para 200 eu vou, é para uma eu vou, é de casa em casa eu vou, e aí por diante. Eis-me aqui, Senhor, para pregar o teu evangelho. Se o Senhor me chamou, eis-me aqui. Se você tem convicção, meu irmão, que tu foi chamado, se você tem convicção do teu ministério, da missão que o Senhor te deu, de pregar o evangelho, tu não fica quieto. Agora, se a gente não tem convicção, se a gente não sabe, a gente fica que nem barata toda, né? Tem uma canção que as missões populares trouxe, não seja barata tonta, né? Não sejamos barata tonta, mas sejamos aqueles que dá o sim e que diz, envia-me que eu vou, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Reafirme cada vez mais, reafirme seu sim, diga, eis-me aqui, Senhor, dai-me a força, dai-me o teu Espírito Santo, dai-me a graça, Senhor, de ir e anunciar, dai-me sabedoria para não me deixar desviar, dai-me o dom da fortaleza, para que eu seja forte diante das provações, e uma vez aprovado, seja aprovado. Dai-me a graça, Senhor, de vencer as tentações com a tua graça, e assim permanecer fiel no chamado e na tua vontade. Porque nós também podemos dizer como Pedro, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, Senhor, a quem nós iremos? Ou, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Se nós que estamos a servir o Cristo, pregar o Cristo, viver o Cristo, a gente perde essa fé, perde o sabor, para nada mais a gente serve, senão para ser pisado, calcado pelos pés dos homens. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós temos que ter os olhos fitos no Senhor, porque Ele vive está, e é Ele que nos conduz, é Ele que vai à frente, é Ele que combate por nós, e é Ele que nos dá o Espírito Santo, que nos dá a unção, que nos dá a sabedoria e que nos dá a força de anunciar com toda a graça do céu, com a luz do céu, a palavra que é Cristo Jesus.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Ele louvado. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que até agora esteve aqui ouvindo a palavra de Deus. Jesus te abençoe. Que a Virgem Maria te cubra com o seu santo manto. E que São José, esposo de Maria, possa nos auxiliar, homens, pai de família dos dias de hoje, para que possamos ser fiel no cuidado com a nossa casa, com a nossa família, sem descuidar do alimento espiritual, sem descuidar que eles precisam ser evangelizados. Não podemos somente ir evangelizar outros e esquecer os nossos dentro de casa. Que São José nos dê a graça de sermos testemunhas vivas dentro dos nossos lares. Amém. Fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim Ele permitir. Paz e bem.